E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai começar a analisar os circuitos RC e para isso a gente vai analisar o que acontece aí nos capacitores, quais são as condições iniciais e finais de atuação deles no circuito RC. Olha só, então primeiro a gente vai mostrar aqui o nosso circuito RC mais básico de todos. O que a gente tem? A gente tem uma fonte de tensão V, um resistor R, uma chave que está aberta e o nosso capacitor aqui. A gente vai dar a condição aqui ó, que não tem tensão no capacitor, ou seja, VC de 0 igual a 0, ok? Então, vamos ver o que acontece nesse capacitor quando o tempo é muito pequeno e quando o tempo é muito grande. Então, a gente vai falar que essa chave aqui, ela vai se fechar no instante t igual a 0. Esse instante t igual a 0, a gente vai separar ele em dois. A gente vai separar em t igual a 0 menos e em t igual a 0 mais. O que é o 0 menos e o 0 mais? É um instante muito pequeno logo antes da chave fechar e o 0 mais é um instante muito pequeno logo depois dessa chave fechar aqui também. Então, o 0 menos a chave está aberta e no 0 mais ela está fechada e ela fechou no 0. Só que esses instantes são muito próximos um do outro. Então tá, definido isso aí, a gente vai analisar o que acontece também quando o tempo é muito longo, ou seja, quando o tempo se aproxima de mais infinito. A gente vai preencher essa tabela então da corrente e da tensão nesse capacitor aqui para esses tempos e a gente vai entender como é que o capacitor se comporta. Primeira coisa, no tempo 0 menos, vamos analisar o que acontece. No 0 menos, essa chave estava aberta. Como a gente disse lá, que a tensão inicial do capacitor era 0, então a gente tem que a tensão nele é 0. Como o circuito está aberto, a corrente no circuito também é 0. Então foi bem fácil interpretar o que estava acontecendo no 0 menos aí. Agora no 0 mais, o que vai acontecer? Olha só, se tu lembrar daquele nosso capacitor lá, o nosso capacitor ele era formado por duas placas ligadas assim em paralelo. Agora imagina que não tem nenhuma carga nesse capacitor e que de repente é aplicada uma tensão. Quando aquela chave fecha, vai ter uma corrente que vai surgir aqui. Por quê? Porque aquela tensão ela vai empurrar cargas. As cargas vão vir e vão se armazenar nessa placa. À medida que chegam cargas nessa placa, saem cargas dessa placa aqui. E assim vai ocorrer um fluxo de corrente. Só que quanto mais cargas tiverem aqui, mais difícil vai ser dessa corrente passar aqui, porque maior vai ser a tensão nesse capacitor. Então vamos por partes aqui então. No tempo 0 mais, a chave recém fechou e não tinha nada de carga nesse capacitor. Então vai ter uma corrente fluindo aqui. Se vai ter uma corrente fluindo e não tinha tensão, a gente já pode botar aqui que a tensão era 0. Se a tensão é 0, a gente pode transformar esse capacitor aqui num curto-circuito, ou seja, num fio. Se a gente transformar ele num fio, qual é a corrente que passa aqui no instante t igual a 0 mais? É igual a V sobre R pela nossa lei de Ohm. Então aqui, ó, no instante 0 mais, a gente tem uma corrente igual a V sobre R passando aqui. Voltando para esse esqueminha aqui, ó, então se a gente tiver uma corrente V sobre R, que é igual à corrente máxima que poderia passar naquele circuito sem o capacitor. Quanto mais carga tiver aqui, maior vai ser a tensão que vai estar nesse capacitor aqui e ela vai ter um sentido oposto ao sentido da fonte. Então o que acontece? A corrente que passa vai ser a tensão na fonte menos a tensão no capacitor dividido pela resistência. Isso sempre vai ser um número menor do que aquele lá V sobre R, porque era quando VC era 0. Então vamos pensar que a corrente IC no circuito, em qualquer instante de tempo t, pode ser aquele V menos a tensão dividido pelo R. O que acontece quando o tempo fica muito grande então? Quando o tempo for muito grande, essa fonte aqui não vai parar nunca de empurrar cargas. Então vai estar chegando cada vez mais cargas aqui e essa tensão aqui vai ir subindo. Ela vai subindo até um ponto em que ela vai ficar igual à tensão da fonte. E nesse caso, se a gente tem VC igual a V, então a nossa corrente é 0. Então, no tempo igual a mais infinito, a nossa corrente é 0, porque a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte. Então, não tem mais corrente passando nesse circuito. Se a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte, então a gente tem que VC
em t igual a mais infinito é igual a V. Feito isso, então, a gente completou a nossa tabelinha aqui. Agora vamos tirar algumas conclusões que essa tabela nos dá. Olha aqui. Primeira delas, em t tendendo a mais infinito, o capacitor é um circuito aberto. O que isso significa? Significa que ele já está totalmente carregado, ou seja, já entrou muita carga nele e não tem como entrar mais carga, porque a tensão nele é igual à tensão da fonte lá. Então, tu pode, num tempo muito grande, tratar o capacitor como um circuito aberto, ou seja, só abrir ele e deixar sem nada ali. Já no tempo t0+, ou seja, logo depois que tu fecha a chave, o capacitor se comporta como um curto-circuito. Tu pode representar isso por um fio. E por que ele é um curto-circuito? Justamente porque não tem tensão inicial nele, então a corrente passa livremente ali pelaquele capacitor, como se ele não existisse no circuito e fosse apenas um fio. Então a gente tem aí nossas duas condições que vão ser muito importantes na análise dos nossos circuitos RC. Por que elas vão ser importantes então? Para finalizar aqui, ó. A primeira coisa vai ser para tu checar a coerência dos teus resultados. Tu vai chegar lá numa certa expressão para tensão num capacitor e para corrente no teu capacitor num circuito qualquer. Tu vai ter que checar se isso aí, se tu fizer o tempo tender ao infinito e se tu fizer o tempo tender a zero, se essas duas condições apresentadas aqui vão estar sendo satisfeitas. Se o capacitor se comportar como um curto-circuito em t igual a zero, então ela é satisfeita. E se ele se comportar como um circuito aberto em t igual a infinito, essa condição também é satisfeita. Além disso, muitas vezes agora a gente vai ter que resolver equações diferenciais. Para resolver equações diferenciais, a gente tem aqueles problemas de valores iniciais lá, nos quais a gente precisa determinar as condições iniciais, as C e Is aqui. Essas condições iniciais vão ser dadas pela tensão e corrente no capacitor nos tempos 0+ e 0-. Então vai ser importante aí tu conseguir interpretar esses circuitos nessas extremidades aí do tempo. Por fim, o que acontece no nosso capacitor lá se existe uma tensão inicial? Olha só, se V em 0- é igual a V0, como a gente viu antes lá, a corrente vai ser limitada. A corrente IC de 0+, vai ser então V, que é a tensão da fonte, menos o V0, que é a tensão no capacitor, dividido pelo resistor R. Tu pode representar isso em t igual a 0+, trocando esse teu capacitor carregado por um capacitor aqui descarregado em série com uma fonte de tensão VO, que é a tensão inicial. Mas cuida, tu não pode deixar essa fonte aqui para qualquer tempo t. Isso aqui só é válido para t igual a 0+, porque depois de um tempo essa tensão VO aqui vai ir mudando. Em t igual a 0+, tu pode fazer isso e fazer essa análise. Para t tendendo ao infinito, essa tensão aqui inicial não vai fazer diferença, então tu vai poder transformar o teu C lá num circuito aberto, que nem tu fez antes. Então a gente chegou aí nas condições iniciais dos capacitores, agora tu vai poder já interpretar teus circuitos em t igual a 0 e em t tendendo ao infinito. Era isso aí então, na próxima aula a gente vai começar a analisar o circuito RC e vamos deduzir quais são as expressões para tensão e para corrente no capacitor nesse circuito aí para qualquer instante de tempo t. Era isso aí então e até a próxima.